Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Previonco Brasil. Hoje eu tenho a honra de trazer a nossa primeira convidada, a doutora Andréia Audi. Doutora Andréia é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e mestre pela Universidade de São Paulo, a USP. É uma honra tê-la aqui, doutora Andréia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, que agradeço. Maravilha. E, mais uma vez, Zucca conosco nesse podcast. A Previonco Brasil é sua dose diária de prevenção em oncologia e saúde. Então nós vamos começar esse bate-papo, né, Zucca? E aí, muito animado hoje? Acho que tem muita coisa para a gente conversar, na verdade, sobre obesidade e câncer e prevenção. Não só oncológico, né, mas também cardiológico. E obrigado pela presença, doutora Andréia. É um prazer estar aqui com a gente. Muito obrigada. Maravilha. Doutora Andréia, fala pra gente como que me mostra o cenário da obesidade, né? Que doença é essa? Como que a obesidade se distribui no Brasil e no mundo? Para a gente entender um pouquinho do que nós vamos falar hoje. Então, a obesidade, a gente sabe que é uma doença crônica, vou falar a definição de obesidade, é uma doença crônica, recidivante, que tem um fundo genético muito importante, mas ela também tem uma mudança importante de acordo com o fator ambiental. Então, como que o indivíduo se comporta no seu ambiente. A gente sabe que a obesidade tem aumentado exponencialmente, tanto no Brasil quanto no mundo. Hoje, estima-se que aproximadamente 50% da população do Brasil e 40% do mundo apresentam sobrepeso, e 20% da população do Brasil e 14% do mundo apresenta obesidade, que já é IMC acima de 30, que a gente fala. Então, como que a gente define a obesidade? A gente faz aquele cálculo do peso pela altura e classifica de acordo com o IMC. IMC de 18 a 25 é normal, 25 a 29,9 sobrepeso e acima de 30 obesidade. É muita gente, né? Então, você está me falando que 50% da população mundial, do Brasil, está com sobrepeso. Exatamente. E 40% da população mundial, correto? Isso. E basta olhar na rua, né? Quando a gente para no semáforo, a gente olha as pessoas atravessando, você pode contar. Metade tem sobrepeso. Sem dúvida. Realmente é uma coisa impactante, né? Nós estamos falando aí de metade da população mundial, praticamente. Né? E a prospecção é que no futuro, em 2035, chegue realmente a metade da população mundial com sobrepeso, que eles estimam em torno de 4 bilhões de pessoas. A gente pode falar em pandemia de obesidade, então. Exato. É interessante, porque quando você olha na rua, você conta as pessoas, metade das pessoas, né? E engraçado, quando a gente vê foto de antigamente, você não vê. Exato. De antigamente, de 30, 40 anos atrás, né? E quando a gente vê que é uma coisa corriqueira, a gente pensa que seja algo comum e normal. Exato, aí que mora o perigo. Obesidade é normal? Obesidade ou mesmo sobrepeso? Existe... eu sou sobrepeso, mas está tudo bem, meus exames estão todos ok, eu pratico minha caminhada... e tudo bem com isso? Isso é tranquilo, é normal? Ou não? A gente tolera alguma... Não é. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque hoje em dia é isso que tem pregado muito, né? As pessoas falam, eu tenho um excesso de peso, mas eu sou saudável porque minha glicose está normal, meu colesterol está normal. Mas hoje a gente sabe comprovadamente que a pessoa com obesidade e sobrepeso tem chances maiores de desenvolverem várias doenças, inclusive diabetes, pressão alta, câncer, que muitas pessoas não sabem que tem um risco aumentado de ter câncer por conta da obesidade. E é comprovado que pessoas com excesso de peso morrem mais cedo. Então, essa apologia que vem sendo feita em prol da obesidade, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas têm que entender que é sim uma doença, ela não pode ser normalizada. O que a gente tem que tomar cuidado é com o estigma e com o preconceito. Sem então, dúvida. O indivíduo tem que ser respeitado, mas sim é uma doença que merece tratamento e não dá pra gente normalizar. Quais os fatores, primeiro eu queria entender o IMC para quem está em casa, o que é esse índice e se ele realmente representa, às vezes a pessoa é forte, por exemplo, e tem um IMC
acima de 30, mas tem muito músculo, né? Então, é o MCF fidedigno. E o que é exatamente? Explica para as pessoas o que é esse índice, como que faz essa conta. Tá. E quais são os fatores de risco para a obesidade? Você falou de um componente genético, né? Sim. Então, parece que esse histórico familiar é importante, né? E também se tem um histórico de pai para filho, por exemplo, entendeu? E eu complemento a pergunta do Zé Márcio. Eu consigo achar esse gene se eu pedir um exame laboratorial para esse paciente e saber se ele tem uma propensão se aquela obesidade dele é genética ou se é um paciente que não é obeso e ele tem o gene, qual que é o risco dele se tornar obeso? Tá. Então vamos lá, vamos pelo IMC. Primeiro, o IMC é uma ótima ferramenta para a gente caracterizar a população. Então, em critério populacional, um número grande de pessoas, ele funciona muito bem. Até porque a gente sabe que não é a maioria da população que é musculosa e que vai ter um IMC muito alto por conta de excesso de músculo. Isso acontece basicamente com o fisiculturista, que tem muita massa muscular, né? Ou alguns homens que fazem bastante atividade física que vão ter o IMC de sobrepeso por conta da massa muscular. Mas, no geral, o IMC ele é muito bem-vindo e ele ajuda, sim, a gente a diferenciar onde está a população em relação ao peso. Então, como que é, de fato, o IMC? A gente vai pegar o peso do paciente e dividir pela altura ao quadrado. Então, pega o valor da altura, faz ao quadrado, multiplica a altura pela altura, guarda esse número. Pega o peso e divide pelo resultado da altura ao quadrado. Aí, vai dar o IMC. E aquela tabelinha que eu falei para vocês. Então, de 18 a 25 IMC normal. A pessoa pode fazer na internet, né? Isso, pegar tem muito site só que dá para IMC, fazer. calculadora, ele vai lá conseguir achar. Isso, muito fácil. E também é fácil também para ele ter uma noção, né? E já vem a interpretação, se tá no normal, sobrepeso, obesidade. Então, assim, se você não faz atividade física, você pode usar tranquilamente o IMC. Agora, se você malha muito, é muito forte, aí o IMC para você não vai ser legal. Então, em critério individual, é melhor a gente avaliar outras coisas além do IMC. Mas populacional, o IMC vai muito bem. Excelente. Agora, outra pergunta. Deixa eu só te interromper. Você falou dos sites da internet. Lembrando que no site da Previonco também tem o seu cálculo do IMC. Perfeito. Com as suas faixas de obesidade, sobrepeso e eutrófico também, né? Sim. Agora, em relação à parte genética, né? Que você me perguntou de pai para filho e a parte comportamental. A obesidade, a gente fala que a gente sabe hoje que 70% da causa da obesidade é genética. O que isso quer dizer? Não vai desenvolver excesso de peso qualquer pessoa. Então, tem uma frase que a gente sempre fala nos congressos de obesidade que é: tem obesidade quem pode, não tem obesidade quem quer. Ah, como assim? 50 anos atrás não tinha excesso de peso. 50 anos atrás não era tão barato o fast food. Então, tem muita coisa que mudou nos 50 anos e com o passar toda essa questão da cultura ocidental, né, de você, exatamente, enfim, comer o fast food e agora com toda a facilidade você num aplicativo ali colocar um aplicativo de comida e enfim, tem comida em casa, é muito fácil, né? É muito comer, fácil né? hoje, E para comer barato você acaba comendo alimentos menos nutritivos. Mais Infelizmente, o alimento mais nutritivo é mais caro. Então, assim, eu acho que é importante a pessoa saber que tem sim essa predisposição a ganhar peso, que existe o paciente que ganha peso mais fácil do que outro, existe o paciente que fala, eu como pouco e acabo engordando. Isso acontece sim. É diferença de genética de uma pessoa para outra. Porém, a gente consegue melhorar muito a parte comportamental. Escolhas alimentares, atividade física, sono regulado, intestino regulado, tudo isso também ajuda a cuidar do seu peso. Então, pelo que eu entendi, se uma criança obesa, com um pai obeso, uma criança obesa, se desenvolver obesidade durante a infância, também tem uma maior chance de ser um adulto obeso, é isso? Também tem. Até 80% das crianças e adolescentes que têm obesidade e não recebem nenhum tratamento, que seja medicamentoso ou comportamental, elas terão obesidade na vida adulta também. Então, a infância e a adolescência é um ambiente excelente para tratar e para reverter esse quadro para não continuar com excesso de peso. Tem a sua pergunta também. Do gene. Do gene, eu consigo identificar Existe algumas obesidades monogênicas que são raríssimas e consegue identificar o gene, mas a grande parte da obesidade que a gente conhece, sentado no carro olhando as pessoas atravessarem a rua, é obesidade poligênica. Então, não existe um gene individual responsável pelo excesso de peso.
Então, são vários genes e a gente não consegue encontrar e falar, você é o culpado. E a questão da obesidade também, é importante saber disso, né? Diz que é um padrão de vários genes, né? Um padrão poligênico. Isso. Mas a obesidade me parece que retroalimenta, porque nós nem chegamos em falar em câncer ainda, mas quando a gente fala dos fatores cardiovasculares, do fator de ansiedade, apneia do sono, enfim, a pessoa com obesidade tem maior risco de fazer apneia, maior risco de ansiedade, que dá mais fome, e fica um ciclo vicioso muito grande, né? E como que na prática, a gente já sabe os fatores de riscos e os problemas cardiovasculares, como que a gente tenta intervir? Qual que é a hora correta? Você falou da infância, concordo, mas é difícil também, né? Porque a criança, tem os hábitos da família e tudo mais. Mas um paciente, poxa, eu tenho obesidade, eu estou feliz comigo, mas eu entendo que a obesidade pode me trazer problemas. Qual que é o primeiro passo? Sempre procurar um profissional, mas o que a pessoa tem que fazer? Como que funciona? Primeiro, tem que entender que precisa melhorar a alimentação. A gente tem que entender como que está a alimentação dessa pessoa, se ela come mais alimento natural, se come muito alimento ultraprocessado, muito fast food, qual a quantidade de alimento que ela come. Então, tem que, primeiro de tudo, ver a alimentação. Associado à alimentação, é importantíssimo fazer atividade física. Todo mundo tem que fazer. Não é só quem está acima do peso, mas pessoas magras também têm que fazer atividade física. Depois disso, tem que olhar os outros fatores ambientais. Sono, estresse, ansiedade, trabalho, horário, intestino. Tudo isso vai interferir no peso. Então, começa por buscar ajuda, mas primeiro, se for escolher uma coisa para trás, é a alimentação. Com certeza. É bem interessante. Existe algum tipo de obesidade pior, vamos dizer assim? Todo mundo fala, aquela gordura da barriguinha é pior do que a gordura no bumbum, na coxa, enfim. A gente vê que tem muito esse tipo de discussão com as pessoas, né? Existe muito. Essa gordura da barriguinha, ela é bem mais perigosa do que a gordura localizada, que é mais comum em mulher. Então, a gente fala até que a gordura localizada é um tanto protetora. A mulher que tem mais bumbum, aquele formato em pera, ela não é tão inflamatória e tão perigosa. Até nisso a gente fica em desvantagem, né? Não é tão inflamatória e tão perigosa quanto a gordura visceral, que é a gordura da barriguinha. Muitos homens falam, eu não tenho obesidade, eu não estou acima do peso, só tenho barriguinha. Pois é, mas é o pior tipo de acúmulo de gordura. Desculpa, eu estou monopolizando aqui as perguntas, o que eu estou vendo aqui, se você está ansioso para perguntar, realmente é maravilhoso a gente poder tirar as dúvidas. É porque a gente não pode tirar dúvida pessoal, que eu sei que você está pensando em dúvida pessoal. Eu também tenho. Mas só mais uma antes de você, desculpa aí, eu cedo. Eu quero perguntar assim, por que então o tecido de gordura, na verdade, é um órgão, né? Ele produz hormônios, por que ele faz tão mal para o corpo, antes da gente linkar isso com câncer? E aí o Zucca complementa o que ele quer falar. O tecido gorduroso em excesso, isso que é importante. É super importante a gente ter gordura, inclusive mulheres que são exageradamente magras, elas podem até desregular a parte hormonal também pela falta da gordura. Então, é importante ter gordura, mas na quantidade normal. Então, o tecido gorduroso em excesso eu brinco com os pacientes, é como se fosse um cobertor em cima da gente, só que muito pesado. E ele atrapalha o tempo todo. Então, ele estimula a produção de mais hormônios e substâncias inflamatórias e tóxicas para as outras células. E a gordura em excesso, ela atrapalha o bom funcionamento do corpo, porque além de ter essa capa, esse cobertor em cima do corpo, ela vai entremear os órgãos também. Então, fica dentro do corpo, sabe o coraçãozinho de galinha que é cheio de gordura? Dentro da gente fica assim também, cheio de gordura. E aí, todas as substâncias reguladoras, hormônios, as substâncias inflamatórias ou anti-inflamatórias que a gente produz também, fica totalmente desregulada. E além disso tudo, no tecido gorduroso a gente produz mais estradiol. Então, homens com excesso de peso também têm essa desregulação hormonal e isso também bagunça todo o eixo hormonal do homem. Então, assim, a gordura em excesso realmente é muito perigosa e ela vai dar essa predisposição para a produção alterada dessas substâncias inflamatórias e hormonais. Excelente. Na verdade, André, é uma pergunta assim meio... É difícil, porque eu fico pensando que a população está envelhecendo, todo mundo está vivendo mais, não sei se estão com qualidade de vida assim, daqui para frente, justamente até por conta da obesidade. E
E doença crônica, para mim, é uma das piores doenças que tem, porque você não percebe no seu dia a dia que você está doente. Você deixa de lado e você fala assim, no caso da obesidade, por exemplo, essa pizza aqui hoje não vai fazer mal porque amanhã eu já vou me regular. Então, para mim, a doença crônica, você não percebe, você vai passando um dia após o outro e vai deixando para lá. E essa é a característica do ser humano, na verdade, é difícil mudar o comportamento. E doença crônica, você parte do princípio que você fica agredindo o seu corpo durante um certo período de tempo e depois você tem um desfecho que vai ser ruim para você. Seja um câncer, seja um infarto, seja um AVC, seja, no caso do diabetes, várias outras problemas que a gente tem. E isso vem acontecendo dos últimos anos para cá com pessoas mais jovens. Por exemplo, a gente vê que câncer de cólon, por exemplo, está acontecendo com cada vez a idade sendo menor. Exatamente. A gente não sabe muito bem os fatores que... Mama também. Mama também, vários tipos de câncer. A gente está vendo uma diminuição. Câncer, a gente tinha uma tendência a associar com pessoas mais velhas, inclusive fora do mercado de trabalho. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem colegas de trabalho que têm câncer, são afastados, câncer às vezes avançados. E eu queria escutar um pouquinho de você, o que você vem percebendo. A gente já está vivendo a consequência desse mundo de sobrepeso e obeso atualmente? Sim. Se nada mudar, a expectativa é que a próxima geração, depois da nossa, vai ser a primeira geração que vai ter a expectativa de vida menor do que a geração atual. Então, isso já tem até estudo com essa prospecção de que realmente as gerações mais novas estão mais doentes do que nós estamos. E era justamente o contrário, né? A gente viveu, teoricamente, a gente vai viver mais do que nossos avós, nossos pais, porém os nossos filhos não se sabe se eles vão viver mais do que a gente, justamente por isso. Então, existem muitos fatores, né, que estão implicados nisso. A gente acha que é muito difícil de individualizar, mas com certeza essa questão da obesidade, da alimentação, porque predispõe a ter mais obesidade quem come muito errado, quem come muito ultraprocessado, muito alimento industrializado, muito fast food. Então, essa mudança do comportamento da alimentação, que nem sempre a pessoa vai ter obesidade, mas o próprio sobrepeso por si só, a gordura visceral, que é a pior gordura que tem, inflamatória, tudo isso predispõe a aumentar o risco de câncer. Então, acho que sim, a gente já vive uma era de uma população jovem e com muito mais doença do que talvez a população. A gente vai ficar doente idade. Mais cedo. Exato. E hoje em dia a gente vê pacientes com pessoas de 60, 65 anos no auge das carreiras. Sim. Que isso na geração passada todo mundo estava se aposentando. Exatamente. A gente vê um exemplo recente até do Abílio Diniz, que ele estava com, se eu não me engano, 87 anos e estava em pleno ativo. Estava bem, né? Ele estava ativo no que ele estava fazendo. E não é um exemplo único, né? Não. Então, se a gente não se cuidar agora, a gente vai sofrer as consequências daqui 5, 10 anos e cada vez mais cedo. Tanto o indivíduo como as empresas, elas têm que se preparar exatamente para isso. Porque investir em formação investir em formação de pessoal é caro. Né? Claro que ninguém é insubstituível, mas as pessoas são diferentes. Então, você investir em formação, você investir em qualificação, você estar atento a isso é importante. E saúde do colaborador é fundamental. Né? Falando em câncer e obesidade, eu entendo que a obesidade, eu queria saber de você se realmente é isso, eu entendo que a obesidade causa um processo inflamatório crônico no organismo, porque o tecido adiposo de gordura é um tecido... É um órgão endócrino, né? E ali se produz um estado inflamatório que pode causar um dano no DNA da célula, né? E esse DNA da célula não consegue reparar aquela mutação pelos mecanismos habituais de reparo que a gente tem, e por isso que aumenta a chance de câncer. É isso mesmo?
Exatamente isso. Então, esse órgão que está desregulado, esse excesso de gordura, ele vai promover a produção de mais substâncias tóxicas, entre aspas, então hormônios, essas substâncias pró-inflamatórias, que eu gosto de falar para o paciente que é a gota d'água para desenvolver o câncer. Então, tem uma célula pré-cancerígena decidindo, vou virar câncer ou não vou virar câncer. Aí chega essas substâncias ruins e estimulam a virar o câncer. E muita gente não sabe, mas a obesidade é um fator de risco para o câncer. Assim, tem muito paciente que eu falo e não acredito, como assim? Excesso de peso e câncer? Exatamente. Sim. E a gente, como oncologista, a gente sabe, né, Zucca, câncer aumenta o risco obesidade aumenta o risco de câncer de mama, câncer de próstata, câncer de endométrio, câncer de intestino, linfoma, enfim, uma série de neoplasias de tumores malignos, né? Vou entrar aqui só para orientar a população que a obesidade em mulheres para câncer de endométrio, ela aumenta em 8 vezes o risco de câncer de endométrio em quem não tem obesidade. É assim, é assustador, na verdade, né? Então, obesidade é uma doença. E olha que... Perdão. Não, eu acho que esse é o recado. Isso é difícil tratamento. De difícil tratamento, porque é uma doença crônica. Doenças crônicas são difíceis de manejo. De manejo. Além de ser crônica, é recidivante, né? Então tem o tal do efeito rebote, que muita gente associa com tratamento de medicação para obesidade, mas não é o uso de medicamento ou não que faz o efeito rebote, é fisiológico do corpo. Então por isso que a gente fala que a obesidade é recidivante. Quando a gente emagrece, o corpo quer que engorda de novo. Fazer o sanfona é ruim, então é pior do que se manter no mesmo peso. Seria melhor você perder 5% do peso e não engordar mais, do que você perder 20% do peso e depois engordar 15%. É melhor emagrecer 5% e pronto. E linhas de pesquisa em relação a isso? Porque a gente sabe, hoje se fala muito do intestino como modulador e o segundo cérebro, enfim, tá muito na moda, em voga a gente escutar isso, do intestino ser um grande modulador aí, imune do organismo. Tem alguma linha de pesquisa nessa área? Hoje o paciente obeso, além da parte multidisciplinar, você entra com um medicamento específico. As pessoas, obviamente, sabem alguns nomes de remédios, enfim, a gente, né, as famosas canetas, né, que emagrecem o paciente, enfim. Como que entre pesquisa e a sua prática clínica, geralmente, o que você avalia para começar o tratamento multidisciplinar desse paciente? Existe muita pesquisa e quem trata obesidade está muito feliz com o tratamento disponível atual que a gente tem. Então, sim, o intestino ele é um dos grandes reguladores do nosso apetite, porque ele produz vários hormônios que levam um sinal para o cérebro dizendo se a gente está satisfeito ou não. E lá dentro do cérebro, outros hormônios e neurotransmissores são produzidos, ajudando nessa questão de fome e saciedade. E com a descoberta das medicações atuais, que são as canetas, entre aspas, emagrecedoras, foi muito interessante porque facilitou, sim, o tratamento para a obesidade. Que eu costumo falar que ninguém tem excesso de peso porque quer. Geralmente, o paciente que tem excesso de peso é o paciente que tem mais fome, que tem mais dificuldade para comer menos, tem dificuldade para parar de comer. É lógico que tem as escolhas alimentares, etc., mas não é tudo tão fácil quanto só a força de vontade. Então, assim, a medicação ela é muito bem vista quando bem indicada. Dentro de um consultório médico, quando a gente avalia o paciente realmente faz a alimentação adequada, faz atividade física, faz todo o tratamento que tem que ser feito e mesmo assim não atinge a perda de peso necessária. Então, nesse cenário, a medicação é extremamente bem indicada. Só que tem que ter sempre acompanhamento médico para o paciente fazer a dose correta, fazer a progressão de dose correta e entender que é um tratamento crônico também. Muitas vezes a gente não consegue tirar a medicação. Existe risco do paciente ir lá na farmácia por conta própria e começar a usar a medicação? Existe e é até triste, porque muitos pacientes fazem isso por conta própria porque tem vergonha de pedir ajuda, né? Sim. E acaba indo por conta para comprar e aí não usa do jeito certo. Muitas vezes o remédio não faz o efeito esperado porque ele não usou da maneira correta ou tem muito efeito colateral e daí o paciente pensa que o remédio que é ruim e não é. Na verdade, são medicações excelentes que, se bem utilizadas, nós teremos efeitos maravilhosos.
está sendo uma revolução no tratamento da obesidade. E sendo mal utilizadas, tem muitos efeitos Muitos colaterais. riscos, muitos. Tem que sempre ter auxílio, né? Usar do jeito Como certo. tudo em medicina, né? Exato. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Então, Exatamente. como usar, né? Então, E não existe nada milagroso, na verdade. Né? Acho que esse que é importante. O paciente tem que entender que não é só a medicação. Ele não vai ser emagrecido pela medicação. Ele realmente precisa fazer o restante, né? Alimentação, atividade física. E falando um pouquinho de cirurgia, obviamente eu sei que você não é cirurgiã, mas é mestre em obesidade, enfim, entende muito o assunto, estuda muito o assunto. Quando você encaminha para o colega o paciente para a indicação de cirurgia? Porque recentemente a gente viu alguns estudos que estão saindo, estudos ainda retrospectivos, ainda, enfim, em fase inicial, mas pacientes que fazem a cirurgia bariátrica, ou seja, emagrecem, diminui o risco, a incidência de câncer. Ou seja, olha a relação de casualidade, porque é muito interessante. Né? Os pacientes perdem muito peso e diminui o risco de câncer. Então, quando você indica a cirurgia, quando que o tratamento clínico falha, você encaminha para o colega? A cirurgia está formalmente indicada em pacientes com IMC acima de 40. Então, a gente não falou dessa fração de IMC, né? IMC de 30 a 35 é a obesidade grau 1, 35 a 40, né? 39,9, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3. Então, pacientes com obesidade grau 3, mesmo sem outras doenças, sem comorbidades, que já realizaram tratamento clínico e medicamentoso por 2 anos, acompanhado por endocrinologista, nutricionista, então fez todo o tratamento multidisciplinar e não conseguiu perder peso. Então, esse paciente tem critério cirúrgico de bariátrica. Paciente com IMC de 35 a 40, que é a obesidade grau 2, com comorbidades, então com doenças relacionadas à obesidade. E essas comorbidades foram ampliadas. Então, Quais são essas comorbidades? Quais são essas doenças associadas à obesidade? Antes era diabetes, hipertensão, esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Hoje entraram várias outras comorbidades, dores articulares, depressão, ansiedade, além das clássicas, né? Que é o diabetes, a pressão alta, a resistência à insulina, gordura no fígado, todo tipo de doença que pode ser associada também à obesidade, tem critério para fazer cirurgia desde que o paciente faça o tratamento clínico por 2 anos. Isso é muito importante. Tem muita gente que vai no oba-oba, vou emagrecer e pensa que é mágica, e vai para a cirurgia despreparado. E aí nem sempre o resultado é bom a longo prazo. Então ele tem que ter feito esse tratamento anterior. Tem tudo depois da cirurgia também. Acontece. Né? Geralmente quando opera sem ter feito esse tratamento e entender de fato o que ele vai fazer. E hoje em dia está muito em alta o tratamento cirúrgico para paciente com diabetes tipo 2 e IMC acima de 30, obesidade grau 1, que fez o tratamento clínico também, não teve sucesso, mas o diabetes está descontrolado, tem indicação e também tem ótimos resultados. Melhora muito a qualidade de vida, sobrevida, parece, né, que reduz a incidência de câncer, pelo que os estudos têm mostrado. Então, é uma solução, não é uma solução, mas é uma opção excelente de tratamento, a cirurgia bariátrica, de novo, desde que bem indicada. Pode ser excelente ou pode ser péssimo, se o paciente foi preparado ou não. Fantástico. Queria falar um pouquinho de acesso, né? Que uma preocupação aqui do podcast é a gente tratar a população brasileira como um todo. A gente sabe aí que tem 50 milhões de pessoas que têm plano de saúde, mas a esmagadora maioria precisa do SUS. E nós temos o tratamento multidisciplinar, imagino que existem ilhas de excelência no SUS para tratamento, mas salvo as ilhas de excelência no SUS, como o paciente entrando, por exemplo, numa unidade básica de saúde, como que ele deve ser orientado ali pelo profissional, o que ele deve pedir como que é o fluxo? Você poderia me dizer esse fluxo no SUS e o que a gente tem? Por exemplo, as canetas estão disponíveis no SUS, não estão disponíveis? Eu acho que é importante a gente também falar um pouquinho de acesso aqui para as pessoas que nos ouvem. No SUS, eu acho que muda muito de cidade para cidade, de estado para estado. Em São Paulo, eu sei que tem acesso a nutricionista, tem acesso a terapia. Educador físico, eu acho que não tem acesso. Mas a gente sabe que o SUS é difícil, então tem que passar com o médico clínico geral, pedir encaminhamento para nutricionista, pedir encaminhamento para terapia, porque a depressão, a ansiedade sempre está associada. Ou pedir encaminhamento para endocrinologista. Aí, chega no endócrino, o endócrino consegue também guiar melhor o tratamento para a obesidade. Infelizmente, as canetas não estão disponíveis no SUS. Existe
A ABESO, que é a Sociedade Brasileira de Obesidade, eles têm solicitado para o SUS liberar as canetas emagrecedoras, que não é assim que fala, mas as canetas de tratamento, mas é um custo muito elevado, então eu não sei quando que vai de fato chegar no SUS. Apesar que se o SUS investisse nisso, sairia muito mais barato pagar o tratamento do que pagar a complicação, né? Você está falando que a prevenção sai muito mais barato do que um tratamento. É a tese da Previonco, é a tese da Previonco, exatamente. Prevenir e tratar precoce é muito mais barato do que tratar a complicação, né? Sabe o que é interessante, né, Zuca? A gente, como oncologista, já tem estudo demonstrando, inclusive, que o paciente com diagnóstico de câncer e obesidade, geralmente ele tem uma tendência a ir pior durante o tratamento, seja por comorbidade do tratamento ou como prognóstico em si. E faz parte da nossa terapia encaminhar para os colegas, né, encaminhar para a equipe multidisciplinar para realmente fazer esse tratamento, né? Sim. Então, é difícil, mas cada vez mais a gente tem tentado atuar nessa linha também, porque é importante, né? Você fazer essa prevenção terciária, né? De você reabilitar esse paciente para voltar ao seu trabalho, voltar a ser produtivo e qualidade de vida, né? Eu acho que a gente escuta muito que os pacientes que conseguem emagrecer com qualidade de vida melhora muito, né? E é importante, assim, a gente reforçar para os pacientes que a gente não precisa perder todo o excesso de peso. Então, tem muita gente que pensa, já estou com muito excesso de peso, não vou emagrecer, não vai adiantar nada. Adianta sim. Qualquer perda de peso é bem-vinda. Então, a gente fala muito em obesidade controlada hoje. Porcentagem do corpo, de 3 a 5 quilos, alguma coisa assim? Acima de 5% de perda de peso já é super bem-vindo. Para quem tem gordura no fígado, se perder 10% do seu peso, já melhora a gordura no fígado. Então, a gente não precisa, se você pesa 100 quilos, perde 10 quilos, que é possível, fica nos 90. Você com 90 quilos, tendo eliminado 10 quilos, vai ter a saúde muito melhor do que você com 100 quilos. Então, não precisa normalizar. Isso percebe-se na prática, né? Os pacientes, né? Fica mais disposto, fica mais... Porque fica tem mais gente que ativo, acaba com dor nas costas, às vezes, né? Melhora o refluxo, melhora muita coisa. Né? Tem gente que fala, é muita coisa para perder, não vou perder nada. Não, perde sim, perde um pouquinho que já ajuda. Um passo de cada vez, né? Eu acho que você ter metas, né? Você ter metas, comemorar quando bate, né, a meta, saber comemorar e seguir em frente, né? Olhar que o processo como um filme, né? E não como uma fotografia, né? Eu acho que tem que um passo de cada vez é muito importante. Fantástico, excelente. Nossa conversa está maravilhosa aqui com uma ultra especialista. Dr. Zuca, suas considerações finais aí. Primeiramente agradecer, acho que foi uma aula hoje aqui. Acho que se eu fosse levar e dar um recado para todo mundo, obesidade é doença. Isso. É uma doença crônica, é uma doença difícil de tratar. Não é simplesmente, igual você fala, falta força de vontade. Não é só força de vontade, tem muita coisa. Eu acho que isso tem que ser encarado de uma forma séria e profissional. Sim. Tanto a gente comentou do SUS, né? Tanto pelo governo, mas mesmo até por empresários que têm os seus colaboradores. Isso pode prejudicar tanto a curto, médio e longo prazo o desempenho dos profissionais. Então, acho que encarar de uma forma de doença e não que é uma coisa comum da sociedade moderna. E que todo mundo tem. Então, para mim, eu acho que é isso que eu levo de lição da doutora Andréia nesse podcast. Excelente. Obrigado. Eu acho que é um ponto, antes de passar a consideração final para a Andréia, acho que é um ponto que a Previonco bate muito na tecla, né? Tratar a obesidade de forma precoce, com metodologia, com multidisciplinaridade e com o foco que ela merece, com a importância que ela merece. Doutora Andréia, muito obrigado. Eu que agradeço. Maravilhosa a sua palestra aqui, enfim, nosso debate, nosso podcast. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Pode deixar aí seus comentários finais e agradeço muito pela oportunidade. Eu que agradeço, eu achei fantástica a iniciativa de vocês de orientar a população. Inclusive hoje eu divulguei no Instagram
perguntando se as pessoas sabem da relação de obesidade e câncer, e muita gente não sabe. Então, assim, acho muito legal, achei excelente a ideia do podcast, parabéns. E agradeço o convite. O meu Instagram é DRA Andrea Audi, doutora Andrea Audi, o Facebook é a mesma coisa. E eu tô no TikTok também. Olha só. Mas com vídeos, sem dancinhas. Só vídeos. É tudo doutora Andrea Audi, DRA Andrea Audi. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado. Boa noite, obrigada.